A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de Gênesis 10, 11 e 12 e sobre algumas coisas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração lendo esses capítulos. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que da descendência de Noé foi falado toda a sua genealogia, todos aqueles que vieram após ele. E lá na frente nós vamos ver que a esposa de Abraão, que faz parte da descendência de Noé, ela é estéril. Então, como a gente pode entender que o Senhor lá atrás falou que a família de Noé tomaria posse daquela terra e iria se multiplicar em cima dela, e na sua descendência tem uma mulher estéril? Não é para a gente ficar confuso, ficar reflexivo? Mas o que aconteceu com a vida dessa mulher? Ela era estéril, mas ela não morreu sem ter filhos. O Senhor supriu também essa promessa que foi feita sobre a vida dela, sobre a vida dele. Então eles vieram a ter um filho. Então o Senhor não deixa nada perdido, aquilo que ele promete, ele cumpre. Uma outra coisa que é falada nesse capítulo é sobre a Torre de Babel. Aquela geração, eles queriam fazer uma grande torre que alcançaria até o céu. E eu não consigo entender isso como um problema. Por que será que o Senhor não permitiu que eles fizessem essa torre? Então a gente começa a pedir a Deus para que nos explique. E o que eu imagino que tenha sido o motivo do Senhor impedir é que eles quisessem fazer aquela grande obra para a sua própria vaidade, para que tivessem o seu próprio reconhecimento. E a gente já falou aqui no canal que aquilo que eu e você viermos a fazer, que nós viemos a colocar na mão de Deus, sermos propósitos para abençoar. Se o meu propósito com esse canal, ou o meu propósito em qualquer coisa na minha vida, for para a minha própria glória, o Senhor não vai permitir. O Senhor permite aquilo que vai glorificar o nome dele. E isso, então, naquele momento, o Senhor não permitiu que aquela geração pudesse fazer algo, uma torre, para que eles pudessem alcançar o céu. E com isso, o Senhor fez até que eles não se entendessem. Então também é para refletirmos. Talvez aquilo que não está dando certo entre você e o seu esposo, não estão entendendo, não estão falando idiomas diferentes, mas não estão se entendendo, sua família, sua casa, seu ministério. Talvez seja para que você pare, volte e fale. Isso vai glorificar ao Senhor? Se for glorificar ao Senhor, o Senhor vai permitir, vai fazer com que dê certo. Mas se não for, talvez seja o próprio Deus impedindo que essa situação aconteça. Chega um pouquinho mais para frente, o Senhor fala para Abrão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai. E lá quando ele chega nessa outra terra, o Senhor fala com Abrão. E quando o Senhor fala com ele edifica um altar. Também é para que a gente comece a pensar: aonde eu chegar, eu vou edificar um altar ao Senhor? Aonde eu tenho sido levada, eu tenho edificado um altar ao Senhor, eu tenho glorificado o nome dele por aquilo que ele tem me feito alcançar, pelos caminhos que ele está querendo que eu conduza. Eu preciso glorificar ao Senhor. E também precisamos ter uma outra atenção. O Senhor fala com Abrão: sai da tua parentela, e ele vai com Ló. Tem pessoas que nós amamos muito, que nós queremos muito bem, que nós sabemos até que são pessoas de Deus, mas o Senhor está falando: sai dessa pessoa, sai. O Senhor vai tratar com essa pessoa no tempo oportuno, mas Ele está tratando com você e comigo nessa hora. Sai. Sai dessa parentela, sai desse lugar e vai para um outro lugar que eu te mostrarei. Quem tem coragem de fazer isso, vive o melhor de Deus, vive a provisão de Deus, vive o impossível de Deus. Mas obedecer ao Senhor faz parte de todas as regras até aqui. Em todos os capítulos o Senhor falou de obediência, de ouvir a voz, se atentar à voz, obedecer a voz e não fazer meios de campo para obedecer a voz. A regra era clara, a direção era única. Sai da tua terra, ele saiu. Sai da tua parentela, ele levou alguém com ele. Irmãos, vamos ficar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. E quando Ele nos der uma ordem, vamos ser sábios o suficiente para obedecermos. Eu sei que eu ainda também estou aprendendo muito nesse sentido, porque eu preciso aprender a ouvir e ir, sem nenhuma dúvida. Mas
Se eu fizer, eu tenho certeza pela palavra dele e por milagres que eu já vivi e por milagres que eu já vi pessoas vivendo à minha volta, que a recompensa vem. O milagre vem, o extraordinário de Deus vem. E é isso que eu desejo em nome de Jesus para cada um de vocês. Obrigado por estarem comigo nesses dias e que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. E eu os aguardo amanhã para lermos e entendermos um pouquinho de Gênesis 13, 14 e 15. Até amanhã.